Olá, boa tarde. Tal como tinha prometido no fim de semana, vou fazer hoje uma rápida análise aos emergentes, alguns dos que eu tenho debaixo do olho, porque, como se sabe, os principais índices mundiais continuam algo debilitados do ponto de vista técnico e funcional, pelo menos continuam com grandes incertezas a pairar sobre eles e há que ter algumas alternativas. Eu tenho visto e tenho andado de olho já há algum tempo nos emergentes. Há muitas qualidades e há muita qualidade escondida, tanto em termos técnicos como em termos de mercado propriamente dito, e por isso vou deixar hoje aqui, muito rapidamente, sem uma análise muito aprofundada, alguns gráficos de países emergentes que poderão estar interessantes. Começando aqui pela Colômbia, tenho vindo a aumentar o meu interesse na Colômbia, porque apesar de haver e de continuar a haver um grande estigma em relação ao país e uma grande associação em termos internacionais ao narcotráfico, a verdade é que cada vez mais a Colômbia é um país com grande potencial, tem vindo a sacudir essa pressão, o seu presidente tem vindo a fazer um excelente trabalho e isso vem-se refletindo também no próprio índice. Neste momento temos aqui a Colômbia, em termos técnicos, fez aqui o que parece ser um fundo em V, mas como temos aqui uma lateralização de longo prazo, acaba por ser um emergente para manter debaixo do olho, mas em termos técnicos pode não estar no melhor momento. No entanto, se tivermos aqui um breakout desta eventual consolidação, poderemos ter uma continuação do movimento ascendente que nos pode levar pelo menos até aqui à zona dos 21. Em termos percentuais, acaba por não ser muito, mas mesmo assim acaba por ser interessante porque é um índice muito pouco volátil e neste produto em particular a volatilidade é muito baixa. Outro dos emergentes que eu queria mostrar hoje é o Peru. O Peru, também da onda da América do Sul, tem vindo também a apresentar algum interesse do ponto de vista técnico. Aparece aqui com um período de lateralização algo prolongada, mas ainda assim tem muito interesse para mim do ponto de vista tanto técnico como fundamental. Tinha deixado aqui algumas notas. Algumas das principais que são um pouco transversais aos índices que vamos ver, passam pelo controle na inflação, nas taxas de juros a nível razoável e que, neste caso em particular, estamos a falar de um produto, de um ETF com uma yield de 3,7%. As grandes desvantagens neste caso passam pela elevada exposição ao setor mineiro e ao setor financeiro. Neste caso em concreto, seria muito interessante vê-lo quebrar os 35,40 em alta. Se isso acontecer, temos aqui um potencial de crescimento bastante considerável, pelo menos 25-30%, com um potencial de decréscimo a rondar os 12%. Se considerarmos que a lateralização vem algo prolongada, podemos ter algo semelhante àquilo que vimos em 2009-2010. Algum tempo de lateralização, cerca de 10 meses, e depois uma quebra ascendente em alta muito rápida, em 4 meses, cerca de 40%. Poderemos ter aqui um cenário semelhante neste momento e, por isso, eu tenho aqui o Peru na minha lista de vigilância. Brasil. O Brasil é um clássico também. Faz parte dos BRIC e fazendo agora aqui um pouco a ponte. Apesar de eu ter considerado e de considerar o Brasil, a Rússia e a Índia, e vou mostrar os três, deixei um pouco de lado a China. Para mim a China está muito sobrevalorizada e o potencial de crescimento poderá ter já sido em grande parte descontado. Estamos a crescer, é verdade, a um ritmo impressionante, continuamos a crescer a um ritmo impressionante, mas o que é verdade é que neste momento a margem de crescimento poderá já não ser tão grande como aquela foi em tempos. O Brasil eu também já o tenho vindo a analisar há algum tempo, porque tem vindo aqui a crescer significativamente, tem estado num bear market, muito intensivo, com uma tendência decrescente ao longo do tempo e poderemos estar aqui neste momento. Em termos técnicos, a verdade é que temos aqui um mínimo relativo inferior ao anterior, um máximo relativo que ainda não é superior ao anterior, mas poderemos estar aqui a chegar a uma altura de decisões. Se de facto o índice conseguir quebrar aqui esta resistência, poderemos ter um relançar do mercado e poderemos ter uma inversão. Ainda é cedo para falar sobre isso, tivemos aqui um duplo fundo, já tínhamos tido aqui o anterior, um padrão semelhante. Teve uma projeção, atingiu com sucesso a sua projeção, neste momento temos um cenário semelhante, tivemos aqui um padrão de consolidação também do movimento ascendente e agora resta saber o que é que vai acontecer nesta fase. Infelizmente não estou ainda totalmente confiante, penso que ainda não será desta que vamos conseguir quebrar esta zona de resistência, mas ainda assim há que manter a vigilância porque o Brasil é uma economia extremamente pujante, com muito interesse do ponto de vista prático e que tem vindo a ser muito castigada nos últimos anos.
Próximo a ser avaliado é o Chile. Aqui sim também, à semelhança da Colômbia, tenho um grande interesse no Chile do ponto de vista fundamental. O Chile tem vindo a ser também extremamente penalizado nos últimos tempos, tem vindo a cair significativamente, já caiu cerca de 50% num período relativamente curto de tempo, cerca de 3 anos, vem vindo a viver um bear market significativo, mas neste momento, e também devido a problemas que empresas individuais apresentaram, muitos aumentos de capital, e isso pressionou também muito o índice. O Chile, aqui este ETF em particular, é muito técnico, é bastante técnico, e aquilo que eu espero que aconteça neste caso, já tivemos aqui uma quebra do duplo fundo, é uma retração a esta eventual linha, poderá vir a ser uma linha de tendência, e aí sim seria uma excelente zona de entrada. Neste caso em concreto, a cotação ainda não está muito longe também, estamos aqui por cima da zona de resistência quebrada, poderemos ter aqui uma continuação do movimento ascendente desde já. Neste momento no Chile eu tenho aqui um duplo plano, vou continuar aqui a vigiar, se houver uma quebra em alta desta zona de resistência pondero entrar, se essa quebra em alta for considerável e for feita com volume ascendente, se tivermos aqui uma retração à zona de resistência, à linha de tendência ascendente, e que coincida inclusive com este suporte, aí sim seria uma zona de entrada mais proveitosa e mais interessante do ponto de vista longo. Ora, na Rússia, como se sabe, tenho vindo a estar longo desde o breakout, temos uma situação relativamente semelhante à situação do Chile do ponto de vista técnico, muito interessante aqui, mais um breakout em alta na última sessão de que temos dados. Vai ser importante vermos o que é que vai acontecer aqui no toque, na zona de resistência. Provavelmente teremos aqui uma retração, no mínimo teremos aqui um padrão de consolidação semelhante a este, e depois será importante ver aquilo que vai ser feito. Seria bom termos aqui uma pausa para descansar, nem que fosse eventualmente em forma de bandeira, algo do género, e depois sim uma continuação do movimento já mais consolidado para conseguir fazer um rally ascendente de forma mais significativa. Quase a terminar, temos aqui o Vietnã, também uma economia emergente, também muito interessante do ponto de vista fundamental e também do ponto de vista técnico, tem vindo aqui desde inícios de 2012 com um padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior, e se tivermos aqui aquilo que eu espero que aconteça agora eventualmente é termos um novo máximo relativo, termos aqui uma quebra em alta deste ponto e depois uma retração abaixo da zona dos 18. Será importante vermos o que é que vai acontecer quando chegarmos aqui a esta zona de resistência, mas para já poderá ter também aqui algum interesse do ponto de vista prático, alguma exposição ao Vietnã. Por fim, para terminar, the last but not the least, a Índia. A Índia tem-se vindo a falar muito ultimamente pelo seu potencial de crescimento depois da vitória das eleições do novo presidente. A Índia tem a grande vantagem de ser uma democracia amadurecida, ter agora um presidente que reúne bastante consenso, apesar de haver ali alguma crítica do ponto de vista religioso e apesar de haver alguma conflituosidade. É um senhor que conseguiu dar a volta a toda uma região, enquanto a presidiu, conseguiu fazer essa região crescer exponencialmente, e o que se espera é que traga um caminho semelhante à Índia. A Índia tem ainda assim alguns aspectos preocupantes, nomeadamente no que diz respeito à rupia e à longa desvalorização que ela teve. Fica um pouco ainda em aberto o que é que acontecerá daqui para a frente em relação à moeda. Aquilo que eu espero da Índia nos próximos tempos, este não é o melhor ETF do ponto de vista gráfico para fazermos a avaliação, este é melhor. Tivemos aqui um Head and Shoulders e tivemos aqui uma bandeira de consolidação, repare-se na perfeição deste movimento, e com a quebra em alta tivemos uma continuação do movimento ascendente e eventualmente já teremos inclusive atingido a projeção, exatamente. Agora o que eu espero que aconteça aqui na Índia é uma retração ou pelo menos uma nova consolidação, e do ponto de vista a longo prazo, isto para todos estes índices, para todos estes ETFs, quando se negocia um mercado emergente deste género, negocia-se numa ótica pelo menos de 2-3 anos, na minha opinião. Não se faz trading com eles, até porque têm uma volatilidade muito baixa. São sobretudo para termos uma parte da carteira exposta a outro tipo de mercados mais refugiados
do americano, do europeu, pelo menos mais diferente, com um maior nível de diversificação na carteira, o que é sempre importante para uma carteira consolidada e para uma carteira com menor risco. Bem, por hoje é tudo então. Muito obrigado a todos pela atenção e o resto de bom dia.